Imagina só a maior revolução estética que a Terra já presenciou. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje nessa nossa análise. Vamos mergulhar no clímax dramático e inevitável da era dos grandes répteis e entender como o nosso planeta mudou de cara para sempre. Sabe, por mais de 100 milhões de anos, a Terra era um lugar quase todo monocromático. Era um mundo preso numa paleta puramente verde e marrom. Mas aí, quase como num passe de mágica evolutivo, tudo mudou. Um mundo que parecia uma tela em branco da natureza, de repente ganhou cores e virou uma verdadeira explosão vibrante de vida. Pensa no seguinte, se a gente pudesse olhar o nosso planeta do espaço lá no Triássico ou no Jurássico, só veríamos dois tons básicos, aquela imensidão marrom dos desertos e o verde bem fechado das florestas de pinheiros. Mas no Cretáceo, o Cretáceo revelaria uma mudança absurda. De repente, a paisagem se abre, floresce e traz tons e aromas que a Terra simplesmente nunca tinha experimentado antes. Seção 1. A revolução das flores e dos insetos. É aqui que a Terra deixa de depender só das correntes de ar frio para espalhar a vida e começa uma parceria nova, cheia de perfume e super dinâmica. Foi uma verdadeira reação em cadeia. Até esse ponto, as plantas precisavam apenas do vento para espalhar suas sementes. Mas aí surgem as angiospermas, as plantas com flores. E essas pétalas coloridas não apareceram à toa. Cada cor vibrante, cada aroma doce funcionavam quase como um outdoor vivo, chamando a atenção dos novos habitantes do céu. Abelhas, borboletas e os primeiros besouros responderam a esse chamado e assumiram o papel de polinizadores. Onde floresciam pétalas, nasciam frutos. E o mais fascinante é que o próprio cenário reagiu. Aquelas antigas florestas densas e fechadas deram lugar a vastas planícies abertas, cheias de luz, cor e com aquele cheiro inconfundível de vida nova. Seção 2. O zênite dos gigantes. Com toda essa vegetação oferecendo um banquete farto e completamente novo, a fauna, e principalmente os dinossauros, caminhou para o seu ápice absoluto de especialização. E é muito incrível ver como a morfologia desses animais se adaptou ao novo ambiente. O Cretáceo virou a era das grandes armaduras e das comunicações complexas. O Triceratops e o Anquilosaurus, por exemplo, desenvolveram chifres massivos e carapaças impenetráveis para se proteger. Enquanto isso, manadas imensas de hadrossauros andavam por essas planícies floridas. Um detalhe muito curioso sobre eles é que aquelas cristas ocas nas cabeças serviam para se comunicarem usando sons bem graves, profundos e que ecoavam longe. Era um coro de ecos baixos se harmonizando com o zumbido suave dos insetos. E no topo de toda essa cadeia reinava o famoso Tyrannosaurus Rex. Mas a gente precisa repensar a imagem que temos dele. Sabe aquela fera descontrolada e caótica dos filmes? Na vida real, não era bem assim. Esse predador alfa gigantesco atuava, na verdade, como uma peça essencial para o ecossistema. Ele era o guardião do equilíbrio de um mundo perfeitamente harmonioso, mantendo a ordem daquela nova paisagem colorida. Seção 3. Continentes à deriva e mares quentes. Porque enquanto a vida em Terra prosperava de formas nunca vistas, a própria geografia do planeta estava em um lento e majestoso movimento. Olha só como o mapa do mundo foi se desenhando nessa época. O antigo supercontinente Pangeia finalmente terminou de se despedaçar. Quando a América do Sul e a África se separaram de vez, as águas invadiram aquele enorme vão e deram origem ao Oceano Atlântico. Isso teve um impacto colossal. Com os continentes isolados por oceanos, a vida pôde evoluir de formas únicas e muito distintas em cada canto do globo. E o ambiente permitiu toda essa diversidade graças ao clima, que era o mais quente de toda a era mesozoica. Para ter uma ideia, as regiões polares não tinham gelo nenhum, elas eram cobertas por florestas temperadas. Por causa disso, os níveis do mar eram altíssimos, criando mares rasos e mornos bem no interior dos continentes. E nessas águas tropicais tranquilas, a vida marinha era um espetáculo. Recifes colossais floresciam cheios de cor, abrigando moluscos gigantes e os imponentes mosassauros. Sem dúvida nenhuma, a Terra tinha atingido seu pico máximo de beleza. Seção 4. Silêncio, escuridão e um novo começo. Parecia que tudo estava pronto para durar dezenas de milhões de anos, até que o céu, de repente, mudou de cor. 66 milhões de anos atrás. Esse não é só um marcador antigo no tempo. É a demarcação exata de um evento cósmico avassalador que alterou a trajetória da vida na Terra de uma vez por todas. E tudo aconteceu em questão de horas. O motivo desse fim veio cruzando os céus. Uma rocha espacial maciça, com cerca de 10 quilômetros de largura, entrou violentamente na nossa atmosfera. Quando ela atingiu a região do Golfo do México, não causou apenas destruição imediata ali perto.
O impacto levantou uma cortina de poeira que arrastaria o mundo inteiro para anos de uma escuridão profunda. E a verdadeira tragédia foi silenciosa. Aquelas nuvens globais de poeira bloquearam totalmente a luz do Sol durante anos. Sem o Sol, a fotossíntese simplesmente parou de acontecer. Todo aquele banquete vegetal desapareceu. E os imensos dinossauros, aqueles gigantes que precisavam de toneladas e toneladas de comida todos os dias, foram as primeiras vítimas. Eles morreram de fome e partiram aos poucos, no frio e no silêncio da escuridão. Mas aqui a gente vê uma das maiores ironias poéticas da história do nosso planeta. O que foi o fim absoluto para o Império dos Dinossauros acabou abrindo caminho para uma nova era. Com a saída silenciosa dos grandes répteis, os pequenos mamíferos herdaram a Terra. Eles emergiram das sombras para dominar um mundo que, logo logo, voltaria a ter cores. Porque a escuridão não durou para sempre. Os dinossauros caíram, é verdade, mas as flores se provaram incrivelmente resilientes. As sementes ficaram lá, esperando pacientemente sobre a terra congelada. E no momento em que a poeira finalmente cedeu e a luz do sol tocou o solo novamente, elas brotaram. Aquela primeira flor que desabrochou após o longo inverno carregou um legado inegável, ganhando o título indiscutível de maior sobrevivente de toda a história natural. O Cretáceo terminou em silêncio, sim, mas ele deixou para trás as cores, o perfume e a base da vida moderna. Então fica essa pergunta para a gente pensar. Quando a poeira baixa e o silêncio se estende, será que um fim realmente existe? Ou será que são apenas as sementes silenciosas do renascimento, esperando pacientemente pela volta da luz?